Fala galera, beleza? Vamos agora para a parte mais interessante do projeto. Acredito que esse é o sexto vídeo, que no caso eu vou explicar como que funciona, né, a parte que realmente dá vida ao projeto, como que foi estruturado e, enfim, como ele foi implementado, como que foi tirado do papel as ideias e implementado isso em prática, correto? Então vamos lá, para deixar, tô aqui no improviso mesmo, mas acredito que a melhor forma de começar é pelo main. Tá. No main, no arquivo main.py, temos duas funções, né? Play e main. A main é a primeira a executar o arquivo, então qual que é a ideia do método main? É verificar se tudo está ok. Então primeiro aqui ele pega a pasta rootRD e cria um arquivo de log para mim. Essa necessidade desse try catch porque varia dependendo do sistema operacional, né? As barras, mas ele vem e cria os arquivos aqui em log para mim, ok? Tendo isso, com o arquivo de log criado, ele vê se faz uma aquisição para a API. Se der certo, ele segue, né, normal. Se não, ele já acusa o erro aqui, cai no expect aqui, na except, e aí para o projeto. Tendo conectado corretamente na API, ele vem cria os objetos de banco de dados que está em config, tá? Então aqui são os métodos, como todos eles eles usam basicamente a mesma estrutura, então eu estou criando para cada banco, né? Eu passo aqui só a versão e com a collection eu consigo utilizar uma classe só, um método só, né? Em todos as entidades as collections do meu banco, do banco MongoDB. Isso é bom porque, né, tudo está aqui consolidado certinho. Então, o database tem o método get, né, com filters, fields, aquilo que eu havia explicado no vídeo anterior, que são, né, as possibilidades que eu tenho para utilizar a API. Isso é bom porque eu consigo filtrar da melhor forma, eu não fico preso sempre a um endpoint, eu consigo trazer dados mais dinâmicos. Então o get aqui ele foi feito para atender essa necessidade. Create não tem segredo, update também, recebe só o ID, o objeto, enfim. Voltando aqui pro main, então após tudo isso, né? Aqui acuso aqui no log, eu crio aqui no meu objeto a variável global, chamo ela e crio um objeto velho, né? Passando todos os bancos de dados que eu vou mostrar futuramente aqui, né? A classe dela, mas basicamente ele é a classe velha é onde estão todos os métodos que do ciclo de cada jogada. Vou te explicar futuramente melhor quando eu exemplificar que vocês vão ver. Então eu crio aqui, né, um objeto velha, coloco aqui na variável global para poder chamar ela em qualquer lugar, deleto o que eu não preciso para não, né, para ficar aqui, e eu coloco no loop infinito aqui o método play para ir rodando, até que aconteça alguma coisa ou, né, se não tiver nenhum erro, que eu espero que não tenha, vai ficar rodando aí até o infinito. Aí então ele fica rodando o método play infinitamente, né? Estou chamando aqui a variável global e aí basicamente eu vou explicar aqui e eu vou mostrar no velha aqui o que ele está fazendo. Antes disso, eu vou mostrar a estrutura, porque aqui no método velha, se eu colocasse tudo aqui, ficaria ruim. Então eu separei, tá vendo? Tem essas classes aqui, não tem, é o que estou utilizando, vou mostrar também. Mas esses métodos, essa pasta handlers aqui, é onde estão alguns métodos específicos assim em geral que eu passo, utilizo dentro do velho para poder a mágica acontecer. E a parte de validação também eu utilizo para poder ver se está tudo ok, né? Como eu utilizo o Mongo,
para manter sempre os dados corretamente e também fazer uma função de rollback futuramente. Então, vou explicar rapidinho aqui, antes de mostrar o velho, a estrutura de pastas. Então, nós temos 4 classes. O agente, todas as entidades das instituições, família, religião e educação, né? Que caso você não tenha visto, por favor veja o vídeo anterior, os vídeos anteriores, né? Basicamente são tudo agentes, seja aprendiz ou líder da instituição, ele é um agente e tem seus próprios métodos, mesmos métodos, né? Então tem essa classe agente aqui que são os líderes e aprendizes das instituições. Eles têm o método Remember, que ele pega na memória alguma jogada que ele tenha feito que seja igual à entrada do status do jogo atual e ele volta, né? Caso ele não tenha jogo aleatório, enfim, aí ele fica buscando aqui tudo acontecer. Se não achar nada, ele retorna aleatoriamente, se não, ele retorna a posição. Aí tem o método de memorizar, caso o sistema multiagente ele escolha a posição para retornar, essa posição desse agente para retornar, ele tem que memorizar, né? Então, tudo isso se vai ver melhor quando eu for explicar o velho, mas sabe que tem esse método Remember, que ele busca na memória ou joga aleatoriamente se não achar nada. Memorizar, ele pega uma jogada que ele tenha feito e armazena na memória dele, né? E aprender, isso aqui é específico do aprendiz, que ele recebe aqui e salva na partida, né, como aprendiz, o que o líder jogou. Esse create object aqui, ele é só para poder fazer os updates no banco, ok? Temos a classe match aqui, que só tem o create object, mas basicamente essa aqui ela nem altera tanto. Eu crio essa aqui e depois eu só preciso ficar atualizando ela. Esse aqui é onde consolidiza, tá vendo? Todo o líder e aprendiz de todas as instituições. Esse é o sistema multiagente em si, né? Esse agente é cada um desses. Cada um desse objeto é uma classe agente. Tá vendo? E o multiagente tem o método play principal, que é a grande parte a grande graça do negócio, né? Que no caso ele que controla o sistema. Ele pega aqui para cada líder da partida, ele, né, dá uma data para poder controlar qual foi o tempo, e aí ele faz uma validação, né? Porque como o agente não sabe o que ele está fazendo, ele precisa ver se a posição dá para ser jogada, né? Ele faz bem essa integração com o ambiente, né? Com o jogo da velha. Então ele pega, tá vendo? E pede aqui para o líder lembrar de alguma posição. Aí ele vem, valida a posição. Se a posição for válida, ele armazena e vai para o próximo líder. Que eu utilizo aquele método Remember que eu mostrei para vocês. Buscar na memória uma posição dado o game, né, o status atual. Faz isso para as 3 e aqui ele vê. Se os 3 líderes escolherem a mesma posição, aí beleza, então os 3 têm que armazenar, certo? Por que isso? Futuramente vocês vão ver que as consequências, que no caso da derrota, né, ou vitória, são dadas proporcionalmente ao número de jogadas que você teve naquela partida. Então, é a proporcionalidade, né? Então é assim que funciona. Então, no caso, quem jogou ele memoriza, porque senão todos teriam as mesmas memórias, certo? Então, se os 3 forem igual, os 3 adquirem, colocam isso na memória, né? O aprendiz aprende isso também e beleza. Se não, se for só os 2 for igual, família e educação, só os 2 vão ter esse dado na memória. Se só família e religião for igual, só os 2. Se não, education e religion. Se nenhum for igual, aí ele escolhe aleatoriamente e só aquela posição que foi escolhida ele vai armazenar. O cara vai ter a memória, o agente, né? Mesma coisa de lá de cima. Você vai ver isso aqui na prática porque no velha que está todo o ciclo. Mas o sistema multiagente aqui, ele tem os agentes que está jogando a partida atual e faz
play pra gente. E aqui o algoritmo estatístico, ele é bem basiquinho também. Tem o método play aqui, né, que ele vê se ele ganha. Tem o método check-win para ver se ele ganha alguma posição, se ele perde, né, conforme havia se mostrado no vídeo de introdução. Então, se ele ganha aqui no caso e não perde, ele retorna à posição de ganhar. Agora, se ele não ganha, se ele ganha e perde, ele joga para ganhar. Se ele ganha e não perde, ele joga para ganhar de qualquer jeito. Se ele não ganha, mas ele perde, ele joga para se proteger. Agora, se ele não ganha e nem perde, ele joga estrategicamente, que é esse método aqui. Que ele vai lá para cada posição vazia, ele vai colocar o caractere dele, vai criar uma matriz, todas as possibilidades, vai ver quanto que ganha, quantas número de vitórias, número de derrotas, né? Aqui tem um if porque como é divisão, eu vou fazer uma razão depois disso, não tem como ser zero, dá erro, né? Então, se for zero, se ele não perder nenhuma vez, eu coloco um, que basicamente não muda nada na lógica, né? Não impacta e é o correto. Significa que ele vai ter um índice maior de vitórias, né? E aí no caso ele vê se a melhor posição armazenada aqui, no caso a posição 1, for maior, foi igual o índice recebido, aí ele checa, né? Pelo menos o número de vitórias tem que ser maior. Se for maior, ele coloca aqui em victors. Se não, ele só passa. Por quê? Porque eu posso ter o mesmo índice com um número de vitórias diferente, né? Como aquela proporcionalidade de proporção de fração. Então, o que importa é ter o maior número de vitórias. Por isso que serve essa condição aqui. Vamos lá. Agora, se for menor, a minha posição anterior gravada for menor do que o index aqui, não tem segredo, tem que armazenar. Senão, eu só passo. Enfim, basicamente é assim que funciona o algoritmo estatístico. Ele tem os outros métodos aqui dele, né, para poder fazer a create matrix, que é a parte para poder pegar todas as possibilidades, contar o número de vitórias, número de derrotas, mas enfim, isso aqui tudo já foi explicado no método Strategic Plan e Strategy Plan e Play. Essas são as classes. Config eu já falei, erros são custom exceptions que eu criei para facilitar o debug depois, tá? Não tem nenhum segredo. Por exemplo, aqui, tá vendo? Tem play error. Ela tá aqui nos erros de agente estatística, na verdade, né? Algoritmo. Play error. Eu consigo configurar ele. Então aqui não tem nenhum segredo. Renderless isso aqui eu vou explicar melhor no velha e validation também. Então vamos lá pro velha. Não sei quanto que tá o vídeo agora. Tá em 13 minutos. Acho que eu consigo explicar, senão qualquer coisa eu divido em duas partes. Então, como eu disse, o velha ele dá todo o ciclo. Eu vou te mostrar o ciclo aqui. O play ele mostra todo o ciclo pra gente. E o velha é onde estão os métodos que executam esse ciclo, né, para esse ciclo acontecer. Então vamos lá. Peço perdão no caso se o som aparecer alguma moto, alguma coisa, mas infelizmente aqui onde eu moro tem esses problemas. Então vamos olhar. No backup, para que serve esse velha backup e eu crio esses objetos aqui, né? Que eu estou usando destruction. Porque isso, caso aconteça algum erro depois, na minha função rollback, que é velha rollback, que é a última. Deixa eu pegar aqui. Na minha velha rollback, eu faço as validações aqui, ou seja, eu deleto aquilo que foi criado e volto aquilo como estava antes.
basicamente, né? Caso aconteça algum erro. Isso mantém os meus dados sempre ok, sabe? Se acontecer alguma exception, as coisas que foram salvas no banco voltam ao normal e eu consigo tratar o erro. Isso foi necessário especificamente para isso. Bom, então primeiro eu crio esse backup, né? Ele pega aqui, ó, vou te explicar. Basicamente ele pega a partida anterior, pega os objetos anteriores dessa partida e retorna. Caso não tenha nenhuma partida anterior, né, ele retorna vazio. Aí o velho start, ele basicamente é o backup, mas fazendo algumas validações. Vou abrir um pouquinho aqui. O velho start, ele vê, né, checa se essa última partida está pendente ou tem ganhador, né? Se no caso for diferente de pendente, ele precisa criar uma nova partida. Então ele pega o último algoritmo estatístico criado, adiciona mais uma partida, pega os agentes. E esse get last agente, ele checa também se a vida desses agentes que ele pegou é válida, senão ele já cria. E tudo isso está nos handlers, tá? Que é check win, a função. Quando você for vendo aqui, entrando nesses métodos, você vai ver como que funciona isso. Mas para não me alongar tanto, eu vou manter assim. E aí ele acrescenta, né, uma partida a mais para todos os agentes participantes. Aí ele cria uma nova partida, salva no banco, adiciona uma nova memória com o ID da partida para todos os envolvidos, né? Atualiza e dá um update aqui também no algoritmo estatístico, atualiza também ele. Se não, se a última partida encontrada ainda for pendente, então ele só pega, cria um objeto match que eu mostrei lá nas classes, né? Pega aqui onde o ID do algoritmo estatístico, preenche aqui também com o ID que estava na última partida, né? O agente da última partida e retorna os três. Feito isso, tem o método validate. Eu não vou explicar tanto porque ele é bem extenso, mas basicamente ele checa tudo o que precisa para ver se tudo está igual, todo mundo está jogando a mesma partida, se não tem nenhum agente morto. Se o agente morto tem os mesmos dados, se tá tudo certinho, tudo batendo, tá? E aí, caso tenha algum erro, cada um tem os seus customs exception aqui também. Para isso que serve. Isso facilita muito o debug. Quando vocês forem clonar aí, vocês vão ver. E tudo certo, ele pega quem é o próximo, né? Ele vê lá na última partida. Ó, se não tiver nenhuma partida, quem começa sempre é o SA. Agora, se a última partida, se na partida atual não tem ninguém jogando ainda, ele vai ver quem começou na última partida, certo? E vai fazer, por exemplo, se o SA começou na última partida, agora quem começa é o sistema multiagente, se não é o SA. E aí, caso já tenha, na partida atual, já tenha alguma jogada, ele pega quem foi o último a jogar e vê se foi o SA, o próximo a jogar é o sistema multiagente. E assim por diante. Beleza. Depois tem esse velho game status que ele pega cada jogada e coloca isso num array. Tem a descrição aqui. Tá vendo? Então, por exemplo, tem lá os objetos plays e a posição jogada. Ele vem e preenche conforme o char, o caractere de cada um. 1 se for o SA e 0 se for o sistema multiagente. Então, basicamente, ele coloca... Isso facilita muito depois das movimentações, né, no jogo. E aí, basicamente, tem a mesma estrutura aqui nos dois, né? E se for o SA, ele armazena o horário atual, pede para ele jogar, né? Quando ele retornar à posição, dado aquele método play lá que a gente já viu, ele dá o end e contabiliza o tempo. E se for o sistema multiagente, já faz a mesma coisa. Depois disso, ele chama o método updateMatch, que ele vem, checa aqui se está tudo certo, se ele venceu,
ou não. Se ele venceu, ele já coloca, atualiza o que tem que atualizar em todo o ambiente, né? E dá um update. Se não, ele só acrescenta mais uma jogada lá e atualiza o que for. Né? Isso serve também para o oficial multiagente, porque além de falar que ele venceu, ele tem que dar baixa no, né, colocar mais uma derrota pro SA. Então aqui basicamente ele verifica qual o status depois da jogada, né? Se alguém ganhou ou não. Se ganhou, ele dá baixa aonde tem que dar baixa, e se não, ele só acrescenta mais uma jogada na partida atual e atualiza no banco. Depois disso, ele checa se todas as posições já foram jogadas, né? Significa que foi empate. E aí ele acrescenta isso como draw, coloca o status como draw, enfim, atualiza tudo. Para quando voltar aqui novamente no velha start, ele verificar que o status é diferente de pendente, e dar baixa e tudo mais e criar uma nova partida. Então sempre assim, o começo é o start e o último método que dá baixa em tudo é o update match e o check draw. Depois disso ele só acrescenta as informações no log, deleta, beleza. E o último método, como eu havia explicado, esse é o game status, né, que ele pega coisa, é o rollback, caso alguma coisa falhe. Bom, é bem complexo explicar, tentei explicar da melhor forma, assim no improviso mesmo, mas essa é a estrutura de pastas e os dois métodos principais são esses. O main, ele prepara tudo, o play é o loop infinito, e aqui está o ciclo, esse aqui é o ciclo de até o check draw, sempre vai executar isso. E o velha aqui é onde está os métodos executados do arquivo main. E aí tem algumas coisas que não estão aqui, mas estão aqui nos handlers, que são os métodos, por exemplo, pegar o último agente, tá vendo? Aqui no algo estatístico, pegar o último jogador do SA. Aqui no match, tá vendo? Ele cria uma nova partida, adiciona uma nova memória. Então, aqui estão alguns métodos que estão sendo chamados no velho. Bom, um vídeo bem extenso, né? Espero ter dado uma luz, mas assim como você começar a debugar, colocar aqui no caso no play aqui, você vai entender certinho cada passo. Então, desde já agradeço, obrigado e valeu aí por todo o apoio que vocês estão dando. Agora fazendo os últimos testes, subir tudo isso em Docker, né? E subir em algum ambiente, começar a procurar, enfim, criar até talvez já começar a iniciar o aplicativo. Valeu, falou, tchau, tchau.